Eu trouxe aqui a análise das especificações do Soundcore A40 e as promessas foram muito grandes quanto a estes fones. E de fato, eles são sensacionais. Qualidade de som excelente, ótima redução de ruído e modo ambiente eficiente, ótima autonomia e características que fizeram dele um dos melhores fones já testados pelo canal. Não é à toa que ele está nas primeiras posições do meu ranking. Dá uma olhada na minha tabela comparativa para você ver melhor essas especificações, notas de qualidade e ter a possibilidade de comparar com quase 180 fones já testados por mim. Acesse ela pelo link aqui da descrição e caso se interesse, os links para compra estarão aqui embaixo também. Bom, e aqui na caixa do Space A40 a gente já vê algumas informações importantes, né? Ele diz aqui que ele tem o certificado Hi-Res, um ANC adaptativo, e ele diz que reduz em até 98% o cancelamento de ruído dele e são 50 horas totais. Aqui a gente tem outras informações, onde ele fala também do cancelamento de ruído adaptativo, as 50 horas contando com a carga da case, mas são 10 horas de autonomia contando só com a carga dos fones, o que é muito bom. Aqui de novo falando do Hi-Res e também a camada dupla dos diafragmas dele, redução de até 98% e ultra compacto e bem leve, realmente a case é muito pequena e eu vou te mostrar isso daqui agora. Retirando aqui os fones, vou te mostrar daqui a pouco. A gente tem aqui também o manual dele e as informações de segurança aqui atrás, um cabo USB tipo C e aqui a gente tem mais 4 pares de borrachinhas extras, então são 5 pares para você escolher, porque 2 já estão lá nos fones. E eu gostei demais dessa case dele, olha só que é uma case bem compacta para você ver, comparando aqui com o relógio, é uma case muito compacta, com a logo da Soundcore aqui na parte de cima em baixo relevo e também refletivo, né? Muito bonito mesmo, com um material muito bom, um acabamento excelente, entrada de carregamento USB tipo C aqui na parte de trás, com um botãozinho aqui também próximo da entrada de carregamento. E aqui na frente a gente tem também um displayzinho que quando a gente abre a case, ele acende esses LEDs mostrando como que está a carga, né? São 3 LEDs que te informam aí como que está a carga dela. E aqui os fones são dispostos dessa maneira, olha só o design desses fones, o tanto que são bonitos também, são bem simples, né? São cápsulas simples, mas são muito bem feitos. Também com a logo aqui na parte da frente dele, tem aqui um microfonezinho na parte de cima, tem um outro microfone aqui na parte de baixo e tem algum outro microfone em algum outro lugar aqui que eu não estou identificando agora. E tudo isso para promover aí um bom cancelamento de ruído e também qualidade do microfone. A borrachinha dele é bem leve, bem macia também, tá um material muito bom. Aqui na parte de baixo ele é um pouco refletivo, tem escrito R aqui mostrando que esse daqui é do lado direito. E os fones não são tão grandes assim e conseguem entregar 10 horas de autonomia e como eu falei, se você contar com a carga da case são 50 horas totais. Isso se você utilizar ele sem o ANC ligado. Agora se você ligar o ANC, essa autonomia cai para 8 horas, é claro que isso vai depender do volume que você está utilizando, mas 8 horas já é excelente. Agora se você utilizar o LDAC, aí ele cai mais ainda para 5 horas. Só que a case tem o carregamento rápido, então 10 minutos dos fones aqui dentro, você já vai ter aí 4 horas de autonomia e ela ainda pode ser carregada por carregador sem fio. Já o protocolo de resistência deles é o IPX4, é o mais basicão mesmo, mas já é suficiente aí para suportar suor e chuva leve tranquilamente. E ele entra nos ouvidos de uma forma lateral, né, digamos assim, o que é bem interessante porque faz eles ficarem bem para dentro da cavidade auricular, deixando ele bem discreto também, inclusive para você deitar sobre ele não incomoda tanto assim. E com esse formato também durante os toques eles não são pressionados contra os ouvidos. É bem interessante, muito confortáveis, muito bem fixados e eu gostei bastante. E ele tem o Bluetooth 5.2 com os codecs AAC e LDAC. E para você conectar, quando você abrir a case, ele vai aparecer lá no seu celular como Soundcore Space A40. Basta você clicar que ele já vai fazer a conexão. Depois é só você abrir a case que eles já vão conectar automaticamente. E eles têm a função multiponto, ou seja, eu consigo conectar em 2 dispositivos ao mesmo tempo. Para isso, eu vou conectar primeiro em um dispositivo, ele já está conectado aqui no meu iPhone, e aí depois basta você vir aqui nos fones e segurar pressionado por 3 segundos esse botão aqui, cadê o botão? O botão aqui na parte de trás da case. Mas antes eu vou clicar aqui em parear novo dispositivo, e agora eu vou segurar pressionado aqui por 3 segundos, e aí eu vou aqui, ele vai aparecer Space A40. Já está conectando, parear, beleza. Agora ele está conectado aqui no tablet e ele desconectou aqui do celular, então eu vou só clicar aqui, esperar ele fazer a conexão, pronto, está conectado aqui e está conectado aqui. Agora, como que funciona o multiponto desses fones? Como você pode ver, ele está conectado aqui nos dois, né? Verdinho, Soundcore Space A40, Soundcore Space A40. Se eu der play aqui no primeiro,
ele vai começar a tocar lá, já está tocando lá nos fones. Se eu der play aqui, ele não vai tocar. Pode ver que ele está com play nos dois lados, mas na verdade ele está tocando só nesse aqui. Então para isso, o que eu preciso fazer? Primeiro pausar nesse daqui, depois dar play nesse aqui. Agora ele está tocando a música aqui do tablet. Novamente, se eu quiser inverter, eu tenho que pausar e dar play aqui do outro lado. Infelizmente é assim, o melhor dos mundos é você clicar aqui, ele já pausa automaticamente e começar a tocar essa música. Acontece assim no Realme Buds Air 3, por exemplo, que o multiponto dele funciona perfeitamente bem. Agora, voltando aqui, beleza, dou play, ele vai tocar aqui, pausei, dei play aqui, ele vai tocar no tablet. Beleza? Então ele não faz essa inversão automaticamente, infelizmente, mas no caso de você estar ouvindo uma música aqui, receber uma ligação aqui no celular, ele vai pausar a música aqui, e aí você pode atender a ligação aqui no celular, que ele vai fazer essa inversão automaticamente. Agora, com os fones conectados aqui no celular, vou te mostrar como que é o aplicativo Soundcore para esses fones. Mas antes, deixa eu já te falar que para você atender ou encerrar a ligação, são 2 toques em qualquer dos lados. Para rejeitar a ligação, você segura pressionado em qualquer dos lados que ele vai rejeitar. E ele não tem detecção de uso, não tem como você desligar os fones ao não ser voltando eles para dentro da case. Mas eles têm controle de volume, play, pause. Vou te mostrar tudo agora aqui no aplicativo Soundcore. Então ele está aqui conectado, vou clicar aqui Space A40 e aí ele vai acessar aqui o aplicativo. Então a gente tem aqui um primeiro ícone onde a gente vai na ajuda e comentários dele. Pode ver que tem várias perguntas aqui, tem também um lugar para você mandar o feedback, o telefone para você entrar em contato. Então se você tiver algum problema, tem vários quesitos aqui que você pode analisar e às vezes resolver você mesmo. Vindo aqui nas configurações, ele mostra aqui qual que é a versão do firmware e o número de série. Aqui você pode habilitar ou desabilitar o tom de toque, que significa quando você clicar nos fones para fazer alguma função, ele vai emitir um som ou não, você pode desabilitar isso. Redução de ruído de vento, que nada mais nada menos do que o que eu sempre comento, que quando bate vento nos fones ele faz um ruído, um chiado muito chato, então você pode habilitar ou desabilitar essa função. E aqui também tem um modo jogo, você pode habilitar aqui manualmente. E ele tem aqui o teste de ajuste das ponteiras. Para isso, ele vai pedir para você encaixar os fones no ouvido, que ele vai emitir um som e ver se a vedação tá boa, porque isso vai influenciar tanto na qualidade de áudio quanto no cancelamento de ruído. Para isso você clica aqui e aí ele já vai te mostrar aqui qual que é o ruído do ambiente que você tá. E ele já te fala, ó, seu local tá muito ruidoso, então vá para um local mais sossegado. Então eu vou colocar os fones aqui no ouvido. Olha só que o ruído aqui tá baixo e ele vai deixar eu iniciar o teste. Beleza, finalizou e ele está falando aqui que eu preciso ajustar ou experimentar outra borrachinha porque ele não está vedando tão bem assim, inclusive ele já mostra aqui como que você deve colocar os fones no ouvido também, pode ser que só estejam mal ajustados no seu ouvido, então ele vai te mostrando aqui, te falando as opções de borrachinhas que você tem, você pode testar novamente ou então entrar em contato com eles. Beleza? A gente tem também a lista de dispositivos já conectados, pode ver que ele mostra aqui o iPad X, que é o meu tablet, né? Então ele está desabilitado justamente porque ele não está conectado lá, eu deixei ele conectado somente mesmo no meu iPhone. E para você conectar em 2 dispositivos, você precisa habilitar essa função. Se ela estiver desabilitada, antes de você utilizar em outro dispositivo, você vem aqui e habilita ela. E além de clicar no botão para você conectar em outro dispositivo, você pode também vir aqui ligar novo dispositivo, que ele também vai entrar no modo de pareamento lá no outro dispositivo. Você pode configurar também o desligamento automático, onde se você não estiver utilizando ele, eles vão desligar automaticamente em 30 minutos, 60, 90, 120 ou então nunca desligar. Aqui tem as atualizações de software, você pode visualizar aqui se a sua versão de software está mais atualizada, eu atualizei ele ontem, então por isso que já está aqui atualizado. Localizar dispositivo, você pode mandar tocar a música aqui no dispositivo, mas é um barulhinho bem baixo, quer ver? Ó, no lado esquerdo, ó. No lado direito também. Mas é um barulho baixo, né? Se você estiver no local silencioso, eles estiverem próximo de você, você vai ouvir. Agora, se não, vai ser um pouco difícil de você ouvir. Tem aqui também ajuda e comentários, que é aquela mesma opção que eu te mostrei lá, e o guia de início rápido que ele te mostra lá naquele papel que está aqui dentro da caixa dele, tá? Então você tem essa opção aqui também disponível, nem precisa utilizar em formato de papel. Aqui a gente tem os controles, já vou te mostrar sobre cancelamento de ruído, mas antes ele te mostra aqui também como que está a carga dos dois lados, né? O lado esquerdo e o lado direito. E aqui a gente tem então o controle dos toques. E veja que você vai controlar aqui primeiro pelos toques, né? Então o toque único ele vai deixar você configurar, mas antes você pode desligar.
Ou seja, se estiver desligado, você dando um toque aqui ele não vai fazer nada. Se deixar ligado, você vai configurar o que ele vai fazer no lado esquerdo e no lado direito. Com um toque você pode colocar ele no lado esquerdo, diminuir, aumentar o volume, próxima música, música anterior, ou pausar e reproduzir. O mesmo aqui para o lado direito, você escolhe o que ele vai fazer com um toque. Com 2 toques, você pode aqui também configurar mais coisas. Além do controle de volume, controle de música, pausar e reproduzir, você pode também chamar assistente, ativar e desativar o modo jogo, ou então alternar entre os modos ambiente. Aqui no lado esquerdo e no lado direito também a mesma coisa. Outra coisa é tocar e segurar. Você pode também desabilitar. Aqui no toque duplo você também pode desabilitar, né? Aqui você pode desabilitar o segurar pressionado por 2 segundos, ou você pode escolher o que ele vai fazer. No caso eu deixei aqui no lado esquerdo para ele controlar o ambiente, e aí você escolhe se ele vai passar pelo modo normal ou não, ou se ele vai estar sempre utilizando algum desses modos aqui. Se você deixar assim, sempre que você segurar pressionado, no caso aqui que eu configurei, ele vai passar entre essas 3 possibilidades aqui. E no lado direito eu deixei ele para ativar e desativar o modo jogo segurando pressionado, mas você também pode escolher todos esses. Segurando pressionado é bem legal para o controle de volume, né? Mas eu também gosto dele controlando aí os modos ambiente. Então voltando aqui, e a gente tem aqui o Here ID, só que para a gente habilitar ele a gente precisa desabilitar primeiro o modo jogo. Então vou vir aqui nas configurações, desabilitar o modo jogo, volto aqui, agora o Here ID vai funcionar. Pode ver que eu já fiz o meu teste aqui, né? Então já está configurado o Here ID para mim, mas ele está desativado. Para ativar, basta ativar ele aqui, que aí ele vai mostrar ó, como é que tá as frequências, como que foi configurado para o meu gosto, né? Para o jeito que eu escuto. Na verdade ele vai fazendo os testes para os 2 ouvidos. Então vou voltar aqui para testar, sim. E aí ele vai fazer o que? Você vai colocar os fones no ouvido, tem que estar num lugar silencioso e aí você vai completar o teste. Para isso, você vai selecionar a sua idade, seguinte, e aí ele vai começar a mostrar aqui novamente o barulho do ambiente que você está. Então, num barulho aqui mais baixo ó, do seu ambiente, clica aqui em seguinte, coloca os fones e aí ele vai emitir um som primeiro do lado esquerdo e aí você vai falando se você está ouvindo ou não. Você vai sempre falando isso, que ele vai completar esse círculo aqui do seu lado esquerdo. Depois você vai fazer a mesma coisa para o lado direito. E aí ele vai te dar aqui uma configuração de Here ID personalizada. Eu vou fazer aqui rapidão só para mostrar para você quais as outras possibilidades. Beleza, tá finalizado aqui. Pode ver que a curva deu bem diferente daquele outro primeiro teste, né? Porque eu fiz bem rápido, até apertei no momento errado ali, se eu tinha ouvido ou não o barulho, mas então ficou bem diferente. Mas a questão aqui é te mostrar como que ele funciona, né? Depois que você fez o seu Here ID, você pode deixar ele habilitado ou desabilitado. Se você deixar desabilitado, ele vai utilizar aí outras equalizações padrões que eu vou te mostrar. Mas se você habilitar, você ainda pode vir aqui em definições avançadas, utilizar aqui a curva inicial, ou então você pode ainda personalizar o Here ID, mexendo aqui nas frequências do lado esquerdo, do lado direito, do jeito que você preferir. E aqui você pode também escolher por um perfil musical preferido. A própria assinatura da Soundcore, acústico, amplificado, clássico, dança, então tem vários aqui que você pode ir testando, você pode colocar a música e ir selecionando aqui, testando para ver qual que você acha melhor. Às vezes o próprio Here ID, a curva inicial já vai ser excelente para você. No caso que eu tinha feito ficou muito bom, mas tem essa opção aí para você também utilizar. E outra opção de equalização de som é justamente aqui, você vai utilizar o Here ID, a pré-definição você vai escolher aqui a assinatura Soundcore, acústico, todos aqueles mesmos lá, olha só, são vários modos aqui para você testar e escolher aí qual que fica melhor. Ou então você vem aqui e personaliza, aí você pode criar aqui várias equalizações personalizadas, escolher aqui como que você quer, e aí você vai utilizar dessa forma aqui também. Beleza? Agora testando aqui a parte do som ambiente, né? Então o modo normal ele vai isolar somente através das borrachinhas mesmo, né? Como um fone sem fio normal, você não vai ver nenhuma diferença no ambiente. Ou então você pode utilizar aqui o cancelamento de ruído. E aí ele tem 2 modos, o adaptativo, onde ele vai mostrar aqui como que está o ruído médio do ambiente, ou então o manual, onde você pode escolher o forte e mexendo ele aqui, ó, moderado, ou então aqui fraco, forte, moderado ou fraco. Na minha experiência, mesmo no modo adaptativo, ele utilizou sempre o modo mais forte, tá? É como se eu tivesse aqui nesse modo forte. E utilizando nesse modo, a redução de ruído dele é muito boa. Mas do jeito que eles apresentam no marketing parece ser coisa absurda. Só que não é, tá? Acabou que o Realme Buds AirTags ainda tem um nível de redução maior do que o A40. Pouca diferença, como você pode ver pela nota lá da NC na minha tabela comparativa, mas o Realme ainda foi mais eficiente. E ele reduziu muito bem os barulhos de vento com aquela opção lá habilitada, mas a redução de eficiência também mudou bastante quando eu fiquei na frente do vento. Agora voltando aqui, a gente tem a outra opção que é o modo transparente, e aí a gente tem
Também aqui o modo totalmente transparente ou o modo vocal. Mudando entre os dois, eu não senti muita diferença em relação às vozes em si das pessoas. Tanto no modo vocal quanto no modo totalmente transparente, é bem tranquilo para conversar, sem uma ênfase maior aí nas vozes, como eu esperaria aqui nesse modo vocal. A diferença no modo totalmente transparente é meio que em relação ao volume do ambiente, que é um pouco maior, mas a clareza é a mesma. Já a detecção de vento é exatamente igual ao ANC, ou seja, ele reduz o vento e também reduz a eficiência do modo ambiente. Fica meio que sem vento, mas também sem transparência suficiente. Bom, e agora testando aqui a qualidade do microfone dele, né, já que são cápsulas, então os microfones ficam um pouco longe da boca, mas essa daí é a qualidade, me fala aí se te atende ou não. E agora também aqui simulando um ambiente mais ruidoso, né, para você ver se ele tem essa redução de ruído em ligações, se ele tem um ANC que chama, né. Então me fala aí também o que você achou dessa qualidade. Eu usei o Hear ID para conhecer e entender a influência na equalização, o que no meu caso teve uma performance excelente, mas para comparação com outros fones e análise da qualidade de som, eu usei a padrão, que é a assinatura da Soundcore, para que a equalização não interfira na comparação com outros fones. Dito isso, o Space A40 tem médios bem claros e bem definidos, assim como os agudos, com as vozes tanto masculinas quanto femininas bem definidas também. Tem uma característica de um som mais aberto, muito fácil de identificar os instrumentos pelo nível de definição. Os graves são bem colocados, com um pump muito bom e um acolchoamento dos subgraves também muito legal. E tudo isso ao som de um ótimo volume. E sem contar que ele ainda tem o codec LDAC, que entrega mais detalhes com uma experiência mais próxima aí à gravação original. Mas a nota que você vai ver na tabela é sem o uso desse codec para efeito de comparação. Você vai ver que ela já é excelente comparada aos outros fones. Eu gostei dos detalhes e definição do som que ele tem, tá? Além disso, o HearD melhora bem essa qualidade e ele tem uma excelente autonomia, ficam muito confortáveis, um bom microfone e o multiponto que, apesar de não alterar instantaneamente, funciona muito bem. Fora o aplicativo dele, que é excelente, né? Mas a maior expectativa era quanto ao ANC, com a propaganda de que reduzia 98% dos ruídos. Mas na verdade é em linha com outros fones que eu já testei e que estão lá na minha tabela. Não que isso seja ruim, tá? Só não é espetacular e diferenciado como a gente esperava. Ele é um ótimo fone e está aprovado com certeza. Para comparações, consulte minha tabela comparativa, vou deixar o link da loja oficial aqui na descrição, deixa o seu like, inscreva-se no canal que logo vem alguns comparativos do A40 e novos lançamentos também, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.